Ele é um dos vereadores mais contundentes da atual legislatura. É rara a sessão que não faz pesadas críticas à administração de Napoleão Bernardes, da qual já foi líder no parlamento. Coloca seu nome como candidato a prefeito de Blumenau pelo PDT, mas enfrenta resistências internas no partido. O Informe Blumenau Entrevista recebe agora o vereador Ivan Nats. Seja bem-vindo, vereador. Obrigado, pela oportunidade de conversar com você e com a comunidade através desse instrumento, que tantas pessoas têm acessado. Eu, pelo menos, tenho acompanhado todas as entrevistas que passam por aqui para ver se me aprendo com aquelas grandes experiências políticas que a cidade já teve e continua tendo. Obrigado, vereador. Vamos começar pelo campo político. Quem é o vereador Ivan Nats? É aquele que O que aconteceu que nos 2 primeiros anos do seu mandato o senhor foi um defensor ferrenho do governo Napoleão Bernardes, mais inclusive que os aliados dele, e agora nesses 1 ano e pouco de reta final do seu mandato, o senhor faz duras críticas ao governo. Quem é politicamente o vereador Ivan Nats? Bom, eu tive uma experiência extraordinária de ter sido líder do governo. É uma experiência que todo político deve ter, porque ele te permite estar em todas as secretarias, te permite participar de diversas reuniões com a administração, te traz diversas experiências. Era meu primeiro mandato e ser líder de um governo que chegou com 72% de intenção de voto e com muitos votos, inclusive o meu e os daqueles que estão próximos de mim, porque eu pedi muitos votos para o prefeito Napoleão. E nesse ano que eu tive lá, eu cumpri uma promessa que eu havia feito ao prefeito Napoleão de que até dezembro eu seria o líder do governo e ele poderia contar comigo para todas as ações que fossem necessárias para boa administração, para que ele pudesse tocar os projetos dele. Nós vivíamos um momento conturbado, tinha um processo de cassação dos 3 vereadores, não sabia muito bem quem era a base, quem era a oposição. Então eu fiquei naquele ano ali controlando a oposição, mantendo mais ou menos a base sob controle. Nós não perdemos nenhuma votação, nós não perdemos nenhum veto, nós demos todas as estruturas suficientes para que o prefeito pudesse tocar os projetos. Mas também me permitiu esse 1 ano observar que o governo não ia dar certo. Nesse ano que eu tive lá, eu pude observar que era uma continuidade do governo que no começo ainda se tentou fazer alguma coisa diferente. Mas logo no 4º, 5º mês a gente pôde ver que era uma continuidade do governo João Paulo Clanbin. E essa continuidade se fazia pelas ações, pela forma de administrar, se fazia pelas pessoas que ele começou a nomear para cargos no governo, que eram pessoas que já estavam ligadas ao governo anterior, pela falta de decisões. Então eu comecei a observar de que aquela decisão de ter apoiado a campanha dele, de ter ajudado, foi uma decisão equivocada para a cidade. O governo era um governo que não estava preparado, realmente não se encontra ainda preparado para decidir os grandes desafios que o município precisa. Então eu fui leal naquele primeiro ano, porque eu havia dado a palavra para ele. No 2º ano tive 1 ano de independência, ora com ele, ora contrário, mas depois então, nesse último ano e meio, se viu que é um governo que não merece absolutamente crédito nenhum. O senhor não teme ser cobrado pelo eleitor por uma falta de coerência, ou o senhor acha que isso não acontece? Eu também fui iludido. Eu também fui iludido pela campanha política. Eu fui um dos 72% dos eleitores que acreditei nesse governo. Então eu fui enganado, como toda a população de Blumenau foi enganada. Com um bom programa de televisão, um prefeito que fala bem, mas é só isso. Prefeito que se apresenta bem, mas é só isso. E pela aquela história da juventude, A gente caiu na ilusão de que a juventude pudesse transformar a cidade, Então eu não me considero culpado, nem me considero ser cobrado. Primeiro porque foi bom para mim pela experiência que eu acumulei. E segundo, que eu não posso ser cobrado por ter apoiado um governo que a população em massa também apoiou e hoje a gente sente que está totalmente desgostoso. Se deu uma oportunidade para que fizesse uma gestão extraordinária. Eu acreditei que o prefeito Napoleão pudesse ser o futuro governador do estado. E agora o senhor acha que não? Quais foram os principais erros que o senhor considera dessa administração? O principal erro dessa gestão é a falta de autonomia administrativa. É um governo que ninguém manda e que ao mesmo tempo todos mandam. É um governo que não governa
nem permite ser governado. Eu, por exemplo, posso te garantir que todas as informações que acabam criando algum prejuízo ao governo, elas vêm de gente de dentro do governo e que são cargos de confiança do governo. Então, é nas escolhas, no erro das escolhas, no erro das estratégias. Um pai que cria um filho só dizendo sim, quando ele vai crescer, no primeiro não que ele encontrar, ele não vai saber ele não vai saber se posicionar. Ele é um governo que só diz sim, é um governo que não faz, é um governo que não sabe dizer um não, é um governo que não sabe reunir um grupo e dizer, olha pessoal, eu vou fazer, está acabado. É um governo que não faz enfrentamentos, é um governo que só abraça. Enfim, é um governo que não tem identidade. O pior, o grande erro desse governo é a falta de identidade política e não se governa e nem permite ser governado, né? Pode-se ver hoje pela base da Câmara. A Câmara tem uma base totalmente por troca de favores, por troca de cargos. Não há amor. Não é um governo de amor. É um governo de toma lá, dá cá. Eu te ajudo, voto contigo, em troca tu me dá isso e aquilo. Eu voto aqui, mas tu tem que me dar isso. Então ele não conseguiu construir uma administração nem identificada com ele, nem identificada com a cidade, nem identificada com o partido e nem identificada com nenhum setor da nossa sociedade. O que todo mundo reclama, principalmente os prefeitos, o senhor falou de autonomia, claro que o senhor está analisando pelo ponto de vista político, mas se fala da falta de autonomia financeira. Hoje os recursos estão escassos, estão minguados. O que o Ivan Nates poderia fazer de diferente caso fosse prefeito nesse período conturbado da cidade? Olha, já se nota uma pré-defesa, né? Já se nota uma pré-defesa do governo. Ah, não tem dinheiro. Ah, não tem recurso. Mas vamos pegar um caso concreto, vamos advogar uma causa concreta. A Ponte do Centro, por exemplo. A Ponte do Centro, ela não saiu, não foi por falta de dinheiro. O dinheiro está disponibilizado no BID. O Blumenau vem pagando R$8 mil por mês só pela proposta de aprovação daquele dinheiro. O plano de mobilidade está aprovado e o projeto não andou, não foi por falta de recursos. O projeto não andou porque o governo não teve habilidade suficiente de convencer a comunidade da República Argentina, né? Especificamente da Avenida Brasil, daquela comunidade ali, de que a ponte era uma boa solução para a cidade que fosse construída ali naquele local. Então o governo conseguiu construir a habilidade de convencer aquela comunidade que a ponte deveria sair ali, não porque não tem recursos. Ele não conseguiu construir com a comunidade uma ação de que aquele espaço não é um espaço dos moradores da Avenida Brasil, é um espaço da cidade de Blumenau. Ele não conseguiu fazer o diálogo, não conseguiu conversar. Então nem tudo é falta de recursos. Então, esse é um exemplo. A Ponte do Centro não saiu por falta de habilidade administrativa. Quem pagou o preço foi a cidade, né? E isso é fato. Não se conseguiu fazer um diálogo, ele não fez o diálogo com a comunidade ali da prainha, da Avenida Brasil, daquela região. Então, é verdade que há escassez de recursos, mas se você observar, nós viemos constantemente ampliando a nossa receita orçamentária. Ela no ano passado ela foi de 1 bilhão e 800 milhões. Não, mas ela foi de 1 bilhão e 800 milhões e hoje ela é de 2 bilhões e 200 milhões, 400 milhões. E se nós observarmos as despesas, nós vamos notar que elas vêm crescendo, mas elas vêm crescendo, por exemplo, em manutenção de pessoal, de onde não há corte. Ela vem crescendo de manutenção de estrutura governamental, onde não há corte. Não há também, por outro lado, nenhuma ação do governo no sentido de gerar economia, propriamente dito. O governo não pode dizer, não, nós geramos economia, né? Então, a dificuldade financeira a gente sabe. Mas eu sempre digo, é nos grandes desafios que se conhece, é nos mares revoltos que a gente conhece o capitão, né? O capitão está ali, vem a grande tempestade, ele tem que saber coordenar o barco para que o barco não afunde. E é isso que eu sinto, na verdade, que falta, né? Falta no governo. Não é dinheiro, é verdade. Nós estamos vendo um repasse. Mas eu ainda acredito que essa falta de repasse vai ser sofrida pelos próximos governantes. Porque ainda nós estamos recebendo os repasses do momento anterior à crise, né?
Vereador, o senhor tem se notabilizado aí pelas fortes críticas. Nas redes sociais, principalmente, o senhor usa muito bem as redes sociais e também na tribuna. O senhor critica, faz críticas pesadas a tudo e a todos. Na sua avaliação, o senhor já tem uma certa experiência no meio político, apesar desse primeiro mandato, mas o senhor já esteve na Assembleia também como suplente. Como é que o senhor avalia? O eleitor gosta do político que só critica? Como é que o senhor avalia isso? Como é que o senhor acha que o eleitor lhe vê? Bom, eu tenho uma marca de governo, né, que a gente costuma dizer e divulgar que a gente é pedra no sapato. Eu não estou lá na Câmara para agradar ninguém. Né? E o senhor faz questão de dizer isso? Faço, não estou lá na Câmara para agradar ninguém. Meu papel é um papel fiscalizador, é o papel das vozes das ruas. Eu reproduzo lá na Câmara o que eu escuto nas ruas e aquilo que eu acredito. Então eu não fui lá para fazer amigos, né? Quem gosta do Napoleão, vota no Napoleão. Então eu não fui lá para agradar ninguém. Eu fui lá para mostrar para a sociedade que é possível fazer política de forma independente, de forma que você não precisa estar comprometido com grupos políticos, com setores da sociedade. Eu procuro não me envolver em nenhuma espécie de entidade, de associação, enfim, nenhuma espécie de conglomerado de pessoas, para não poder ter compromissos com nenhum grupo. Você não acha importante para a construção democrática, partidos políticos, associações, organizações? Não é eu importante? acho importante, eu acho extremamente importante. Só que, por exemplo, na minha dissertação de mestrado, eu escrevi muito sobre isso no desenvolvimento regional, eu defendo a participação social no desenvolvimento regional. Os meus artigos publicados, todos falam da participação social no desenvolvimento regional. Ou seja, a sociedade é fundamental para o desenvolvimento da sociedade, para onde ela quer ir. O único problema é que as nossas entidades constituídas no município, elas são extremamente conservadoras, elas são extremamente dominantes e extremamente opressoras. O último, por exemplo, candidato que tentou disputar uma eleição na CIB, sepultado ele. Ele foi morto, sepultado, enterrado, porque ele tentou disputar uma eleição dentro de uma entidade. Né? Então, esses comprometimentos com entidades acabam impedindo que a cidade caminhe para onde ela precisa caminhar. Porque às vezes você precisa romper com determinados grupos. Eu falei ainda há pouco, a ponte não saiu porque o prefeito não teve coragem de fazer um enfrentamento lá com os moradores da República Argentina. Então, hoje, é mais ou menos assim. Se tu tem uma estrada em Blumenau, tu quer ir com essa estrada para cá, não pode. Porque lá tu vai esbarrar numa entidade que está lá envolvida de alguma forma com o governo. Se tu puxar a estrada para cá, a estrada não sai, porque aqui tem um Hans-Hut Raulins, um alemão qualquer. Mas a política não é essa arte de conciliação? Não é. Reto é a mesma coisa, não sai a ponte porque lá vai bater na terra de alguém. Blumenau é isso. Blumenau é isso, a gente não constrói porque há um grupo opressor sobre o sistema. O senhor quer ser candidato a prefeito, como é que o senhor vai resolver isso aí? Olha, a princípio, todas as construções que vierem para somar, elas são extremamente positivas. Agora, se eu for o prefeito da cidade, sou eu que vou determinar os rumos da cidade. Ouvindo a todos, mas as decisões serão minhas. Não vai ter esse negócio da estrada não vai para cá porque vai bater na casa do Alexandre. Não vai para cá porque vai bater na casa do Pedro. Não vai para lá porque lá tá as terras do fulano de tal. E é o que acontece hoje. Em Blumenau não se constrói nada por esse grupo opressor que vem de diversos setores da sociedade, que não permite que a cidade evolua, que a cidade cresça, que a cidade dê passos para frente. Nós estamos regredindo, nós estamos caindo em IDH, nós estamos caindo em arrecadação, nós estamos caindo em desenvolvimento humano, nossas estradas não têm mais condição. Por quê? Porque sempre tem a política de agradar alguém, sempre tem a política de, não posso fazer isso porque eu tenho que agradar o fulano, não posso fazer aquilo porque eu tenho que agradar esse clã. A proposta nossa de governo será certamente uma proposta de identidade administrativa. Nós temos que resgatar o amor por Blumenau, o amor que a gente tem que ter de ser blumenauense, e para isso nós vamos ter que fazer enfrentamentos com muitos grupos econômicos. No meu governo,
Nós vamos ouvir a todos, mas a decisão sempre será do gestor da cidade, do capitão do barco. É isso que a gente tem que fazer, na minha opinião, para que a cidade dê o passo que ela precisa dar. Nós estamos crescendo igual cola de cavalo, pô. Nós estamos crescendo igual cola de cavalo, para baixo. E isso interessa a alguém. Nós temos que identificar quem é que tem essas vantagens. Se a gente está crescendo para baixo, é porque nós estamos beneficiando alguém. Então esse alguém tem que ser identificado e tem que ser excluído para que isso se reverta. Independente do pensamento de qualquer pessoa, para participar do processo político, precisa estar no partido. O senhor está no PDT, o senhor acabou de dizer que não se envolve nessas questões de organização para não ficar comprometido. Bom, o senhor já foi candidato a prefeito em outras oportunidades. O PDT tem um outro pré-candidato colocado, que é o Roberto da Luz, que é o presidente da Comissão Provisória Municipal. Em tese, o PDT tem 2 candidatos. Como é que o senhor vai convencer, com esse seu discurso de independência, de autonomia, as pessoas que estão no PDT há muito tempo fazendo a construção partidária, independente se ela está certa ou errada, elas estão ali fazendo a construção. O senhor chegou agora e agora está colocando o seu nome como candidato preferencial a prefeito. Como é que o senhor vai convencer essas pessoas a lhe apoiarem? Bom, primeiro, todo filiado a um partido político tem condição de disputar uma indicação, né? Nós temos em Blumenau cerca de 1.500 filiados, esses 1.500 filiados estão aptos a disputar uma vaga. Eu também reconheço os históricos, reconheço aqueles que ajudaram a construir o partido, reconheço todos aqueles que constroem de uma forma ou de outra o PDT, mas entendo que nesse momento nós preenchemos os requisitos necessários com maior autenticidade. Nós temos muito mais condições de fazer o debate que a sociedade precisa, pela experiência, pelo número de votos, pelo conhecimento, por ter sido vereador, por já ter sido deputado estadual, pela formação acadêmica, pelo poder econômico, pelo conhecimento da cidade. Então é isso que a gente está tentando construir dentro do partido, que o nosso nome representa uma solidez maior de um projeto que pode nascer vitorioso, né? O histórico de votos, por exemplo, é um deles. Dentro do partido não existe ninguém que tem 10% do meu histórico de votos. O senhor tem a convicção que o PDT vai ter candidato e que esse candidato vai ser Ivanates? O senhor tem essa convicção? Eu já fui 2 vezes candidato a prefeito. Eu disputei 5 eleições seguidas. Eu não blefo. Eu nunca blefei. Todas as discussões de candidatura, eu fui candidato, coloquei minha disposição, fui candidato. Eu não blefo, repito. Eu nunca blefei. E pode ser que alguém esteja blefando, não sei, né? Mas isso nós vamos construir internamente, é legítimo. Essas coisas, né? Acho que é bom para todo mundo, é bom para o partido ganha visibilidade, as pessoas falam o nome das pessoas, elas conversam na rua. Enfim, eu acho que nesse processo todo mundo ganha. Agora vai chegar o momento de fazer um ponto. E o PDT não é diferente do PMDB, o PDT não é diferente do PSB, do PSD, do PT. Que é a hora de todo mundo botar o bloco na rua. Está todo mundo hoje em guerra interna. É uma guerra salutar, né? Nossa guerra dentro do partido é uma guerra salutar. A gente briga por instâncias internas. É bom isso. Isso dá vida do partido, movimenta o partido. E o senhor está conversando com outros políticos, com outros partidos? Porque a gente sabe a dificuldade de se chegar a qualquer lugar na política, no processo eleitoral, sem aliados. O senhor está conversando? Quais são os aliados preferenciais do PDT de Ivanates? Olha, nós temos muitos históricos de eleições que venceram sozinhos. Nós temos uma eleição, se eu não me engano, no Rio Grande do Norte, de um candidato PCdoB a governador que ganhou a eleição sozinho. Mas não é fácil, né?
Mas nós temos, o prefeito por exemplo, Napoleão ganhou aqui só com democratas. Não, o prefeito Napoleão ganhou a eleição com uma menor bancada da Câmara e com o vice-prefeito, que nem um partido de pouca expressão. Então é possível fazer o projeto. E hoje com esse instrumento, que é a rede social, que é a comunicação instantânea, que é o celular, que é essa informação, antes você dependia muito do partido político por um instrumento chamado tempo de televisão. As pessoas se agregavam politicamente por uma coisa chamada tempo de TV. O tempo de TV esmagava o outro candidato e, além de ele esmagar o outro candidato, ele impedia os debates que precisavam ser feitos, né? Os instrumentos de igualdade eram muito pequenos, se reservavam os debates de televisão, sim, um e outro espaçozinho de jornal. Hoje não. Hoje nós vamos ter um tempo reduzido de TV, 10 minutos, que é bem reduzido, porque cada candidato tem o seu tempo pré-estabelecido, então ele já tem o direito dele, vai agregar muito pouco, sim, os novos partidos. E também a questão do aglomeramento de partido torna a eleição muito cara, muito difícil, muito difícil. Então não se há mais essa necessidade. A necessidade é de que se tenha bons nomes, né? Porque eu vou dizer uma coisa para ti. Um navio carregado também afunda. Um navio carregado de gente também afunda. Basta um furinho pequenininho assim. É só entrar água ali e ele vai para o fundo. Então, nós não temos medo dessa questão de termos uma candidatura não muito solidificada. Eu, inclusive, defendo que o PDT deva ter candidatura PDT, inclusive o vice deva ser do PDT. Mas estamos conversando, sim, com outras siglas irmãs que já disputaram eleições conosco, por exemplo, PCdoB. Existe alguma possibilidade, para encerrar, alguma possibilidade do Ivan Nats e do PDT não serem candidatos a prefeito, abrirem mão para serem parceiros de algum outro partido? Existe alguma possibilidade? Eu sou candidato a prefeito pelo PDT. Eu sou candidato. O PDT tem uma diretriz estadual. Essa diretriz determina que em todos os municípios hajam candidaturas que tenham TV, que hajam candidaturas. Eu acredito piamente que já cumpri minha missão lá na Câmara, e bem. Eu acredito que nós faríamos uma boa eleição. Então, nós temos uma determinação partidária, nós temos um candidato em potencial, nós temos uma legenda que pode disputar a eleição. Nós preenchemos todos os requisitos para ter uma candidatura. Então, se depender do Ivan Nats, de mim e daqueles que estão comigo, nós estaremos na campanha sim. Eu não tenho dúvida disso. Pode anotar, nós temos já praticamente um candidato definido, que é o candidato atual, e o segundo candidato, o meu nome pode ser inserido, porque nós estaremos na campanha. Aliás, nós estamos em campanha. Maravilha. Vereador Ivan Nats, lhe agradeço muito a participação aqui no Informe Blumenau Entrevista, certamente consolidando essa sua vontade e esse indicativo de candidatura. Voltaremos a conversar, independente de o senhor ser ou não ser candidato, também o espaço sempre está aberto para todas as vertentes da política. Lhe agradeço e lhe desejo boa sorte nessa empreitada. Obrigado, mais uma vez agradeço pela oportunidade, né? Espero ser convidado mais vezes. Quando chega aqui e fala, o nosso tempo é mais ou menos isso. A gente diz, puxa, o que vamos falar nesse tempo todo? Né? E quando conversa, ela flui naturalmente. Tem muito assunto, né? Tem muita coisa para a gente conversar ainda, mas eu agradeço mesmo a oportunidade e peço que acompanha, muita gente acompanha o Informe Blumenau, que preste atenção no Ivan Nats, porque a gente vem aí com grandes propostas para a cidade, para quebrar um ciclo que há muitos anos toma conta da cidade. A gente precisa quebrar esse ciclo para poder dar um passo em busca do futuro destino da cidade de Blumenau. Obrigado. Vereador, mais uma vez obrigado. Esse é o Informe Blumenau Entrevista, sempre trazendo uma personalidade do mundo político, da sociedade de Blumenau. Um abraço, até a próxima.